pessoas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês um mito da Medusa. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Pessoas do meu Brasil varonil, finalmente eu trago mais um episódio de Explicando Mitologia. Eu tô extremamente feliz em trazer mais um episódio aqui pro canal. Fazia bastante tempo que eu deixei esse quadro um pouquinho esquecido aqui, mas eu quero ressurgir ele das cinzas, batendo a poeirinha no bracinho pra falar sobre mitologia. Aproveitando, já no começo do vídeo eu peço pra vocês, se vocês tiverem interesse em algum mito que não saibam, ou que queiram saber, já deixa aqui nos comentários, eu agradeço muito, porque assim vocês me ajudam a produzir mais conteúdo que vai agradar vocês, beleza? Então já deixa aqui nos comentários qual o seu conto que você quer falar aqui no Estante de Madeira, aqui no Explicando Mitologia. Como eu já disse, hoje a gente vai falar sobre a Medusa. Já vamos começar logo de início dizendo que a Medusa é na realidade uma pessoa que diverge muito aí, né? Vários escritores têm várias opiniões sobre ela e eu já vou deixar linkado aqui na descrição as minhas referências. Então se você quiser saber da onde que eu tirei essa interpretação, as referências vão estar aqui na descrição, tá bom? Por conta de ela ter aí várias divergências, muitos acreditam que ela, na realidade, era uma górgona. Segundo a mitologia grega, é um ser meio metamorfo, assim, com cabelos de serpente, com presas de javali, asas de ouro, é um troço bizarro. E neste caso, as górgonas eram filhas de duas divindades marinhas. Tem que ler porque Brasil, os nomes, olha, por Deus do céu. Fóssis e Ceto. Essas duas divindades marinhas não tinham apenas a Medusa como filha, tinham também Euríale e Sterno. Essas duas, então, completavam a tríade de górgonas, que tinham essas características que eu citei antes, né? Presas, cabelos de serpente, e elas eram extremamente perigosas. E por conta de serem tão perigosas assim, elas eram meio que excluídas da sociedade deusística e trazidas então para um local lá recluso, para serem vigiadas por suas outras irmãs, conhecidas como as Moiras. Eu acho que vocês já ouviram falar de Moiras por aí, porque elas, na realidade, são aquelas, sabe aquelas que cai o olhinho do Hércules? Aquelas lá são as Moiras, meio que veem no futuro, enfim. Outra história, outro momento. Porém, existe uma outra história que eu acho muito mais plausível, sendo que dá a Medusa aí uma humanidade um pouco mais condizente com a sua história. Primeiramente, alguns outros historiadores afirmam que a Medusa, na realidade, era uma beldade, ela era linda. Inclusive, ela servia como sacerdotisa em um dos templos de Atena. A gente já sabe que todos os deuses do Olimpo têm um probleminha de serem baitas babacas. Obviamente, essa beleza fora do comum da Medusa trouxe, então, o interesse de algum deus. E nesse caso, o deus que ficou interessado por essa sacerdotisa de Atena foi Poseidon. Aí que a gente tem outra divergência. Esse é um troço cheio de divergências, justamente porque a Medusa é um dos mitos que mais se fala a respeito. A Medusa é tanto grego como de diversas outras culturas, né? Foi tão cultuada o mito da Medusa, Perseu, que várias pessoas falam a respeito disso. Então, obviamente, a gente vai ter divergências aí a dar de pau, com vários historiadores se bicando pra saber qual que é a verdadeira. Mas nesse caso, alguns falam que a Medusa consentiu o relacionamento com Poseidon. Outros dizem que ela foi forçada. Então ela teve relações íntimas. No fim, tudo dá na mesma, que é Poseidon acabou tendo relações íntimas dentro de um dos templos sagrados de Atena, junto, né, com a nossa querida Medusa. Atena, como eu já disse, aqui nos cards, já pode ir lá conferir, porque temos um Explicando Mitologia sobre uma das minhas deusas favoritas. Você já pode conferir lá, é incrível, eu super recomendo. Só que Atena, ela é uma deusa virgem, então ela realmente se sentiu extremamente ofendida quando uma das suas sacerdotisas utilizou o seu templo sagrado pra fazer safadeza. Sendo ela forçada ou não,
Atena se sentiu muito braba e por conta disso acabou gerando todo esse paju e transformando a pobre coitada da Medusa em um monstro. Como vocês já sabem, a Medusa, ela tem cabelos de serpente e olhos penetrantes, muito mais penetrantes que você possa imaginar, porque os seus olhos, na realidade, petrificam pessoas. Alguns mitos contam que ela só podia petrificar homens, né? Mas isso é bem divergente porque nos contos gregos a gente tem então essa masmorra da Medusa, que várias estátuas aí de pedra, entre elas existem animais, homens, mas nunca mulheres. A grande maioria eram animais e homens. Então meio que talvez a Medusa realmente não podia olhar pra ninguém. Só que as mulheres eram mais espertas de não se meter com a Medusa, né? Os homens já não. Como eu disse, a Medusa ficou extremamente famosa por conta do conto de Perseu. Perseu é um semideus, filho de Zeus com uma mortal. A história dele, gente, pano pra manga, várias coisas aí acontecendo. Perseu é tão famoso quanto Hércules e também tem vários trabalhos, então pra outra história. O que a gente precisa saber é que Perseu, esse semideus, né, que era filho tanto de um deus imortal quanto de uma mulher mortal, ele possuía então um certo atributo de coragem, de força. Ele era extremamente garboso, não é mesmo? Ele era uma pessoa realmente que demonstrava toda a sua força de guerreiro. E a inveja come solta, né? Perseu morava numa ilha chamada Ilha Céfiro. E dentro dessa ilha tínhamos um rei, o rei chamado Polidécrites. Gregos, né? Nomezinhos sempre muito fáceis de falar. Esse rei era um baita do invejoso. Então, obviamente, ele vendo toda aquela desenvoltura, toda aquela pompa de Perseu, ele sugeriu para o tal guerreiro que ele fosse acabar com uma monstruosidade que ficava escondida lá num cantinho. Perseu, obviamente, como ele era um guerreiro, ele tinha toda aquela vontade de se provar, aceitou então essa demanda, né, do rei, que já tinha perdido uma calhamada de homem pra Medusa, e enfiou então Perseu, porque ele queria realmente era se livrar dele, porque inveja, ela não mata, ela corrói, ela deixa a gente louco. Então o rei, obviamente, foi fazer o que todo invejoso faz, que é mandar pra puta que pariu, né? Quem sou eu? Mas uma coisa esse rei não sabia, é que Perseu, como eu já disse várias vezes aqui nesse vídeo, era um semideus, e ele era muito querido entre os irmãos. Olha que lindo! No caso, a irmãzinha dele, minha irmã, Atena, ofereceu pra ele um escudo de bronze. Ele disse assim: maninho, não vai lá, tem esse escudo, eu conheço a bicha, ela tá muito possessa, você não pode olhar pra ela, toma aí um escudinho de bronze. E no outro lado a gente tem mais uma dádiva, Hermes. Se vocês não conhecem Hermes, é aquele bichinho alado, ele voa, ele faz tudo, ele tem aquelas sandálias com asinhas, exatamente. Então ele oferece a Perseu essas sandálias para que o Perseu aí tenha uma missão mais fácil. O tempo passou, Perseu foi até essa caverna, achou a Medusa, a menina estava mimindo e ele, como um bom cavalheiro, decapitou Medusa. Mas lembrando, ele não podia olhar pra ela, porque se ela abrisse os olhos, ele ia ficar extremamente petrificado. Então ele usou o escudo de bronze como uma forma de olhar pra Medusa. O reflexo dela tava batendo no tal desse escudo e ele sabia exatamente aonde decapitar o corpo dorminhoco de Medusa. Ele cortou fora e ao invés de levar pro rei, que tinha pedido essa demanda pra ele cumprir, ele deu a cabeça da Medusa pra Atena. Só que Atena, muito bondosa, não tava precisando de cabeças naquele momento, ofereceu um escudo com a cabeça da Medusa no escudo. Esse escudo é extremamente importante, inclusive ele tem um nome de Egíde. Ele é bem importante aí em algumas tarefas que o Perseu aí vive nos próximos anos. Inclusive Perseu é extremamente importante para os Jogos Olímpicos. Se vocês quiserem, a gente pode até falar sobre ele num próximo Explicando Mitologia. Semideuses também são parte importante na cultura grega, então se você quiser saber um pouco mais sobre Hércules, Perseu, enfim, já deixa aqui nos comentários pra gente falar um pouquinho sobre esses semideuses que não é o Percy Jackson. Então,
essa é basicamente a história da Medusa. Lembrando que quando essa moça foi decapitada, lembra que ela teve um rolo lá com Poseidon? Pois é, dela, né, surgiu duas criaturinhas. Por quê? Ela estava grávida. Ela ficou gerando essas criaturas dentro de si. A primeira criatura que saiu da mãe foi Crisaor. Ele é um gigante que possuía, então, uma espada de ouro. Lembra em Percy Jackson? Quem gosta de Percy Jackson sabe que Poseidon gera muitos gigantes, ciclopes. Aí ele tem um gênio aí gigante, enfim. Então, beleza, gigante. Porém, vocês não estão preparadas, porque a Medusa é responsável pela criação do Pégasus, porque um outro filho dela foi exatamente esse cavalo alado. Então, através do seu corpo, ela produziu o gigante e o cavalo alado, o Pégasus, que é muito mais famoso que o irmão dele da espadinha. Eu adoro o conto da Medusa, justamente porque ele é um conto que fala sobre a fúria feminina. Eu acredito que muita gente atualmente reconhece a Medusa como uma representatividade dessa força, dessa fúria, dessa angústia feminina. E, obviamente, um conto como o da Medusa acaba sendo um reflexo da forma como os homens tratavam as mulheres naquela época, né? Há muitos anos atrás, imagina. A mitologia grega, ela é o berço da civilização ocidental e com ela também trouxe diversos parâmetros, né? E paradigmas da forma como se tratavam as mulheres. Então, apesar de o Poseidon aí também ter culpa, sendo ela consensual ou não, ele não foi julgado, só a Medusa. Eram duas pessoas no ato, né, Atena? Enfim, errou feio, errou rude. Como eu já disse, a gente tem diversas interpretações para a história da Medusa, então muitas pessoas acreditam que ela foi forçada a ter uma relação com Poseidon. E por causa disso, ela é atualmente um símbolo feminista. Inclusive, tem uma obra importantíssima, maravilhosa, chamada Medusa com a cabeça de Perseu, que é uma estátua de Luciano Garibaldi. Ela foi feita em 2008 e é uma representação dessa nova visualização, em que a Medusa arranca a cabeça de Perseu e não o contrário. Aliás, a Medusa, inclusive, ela é um símbolo das sobreviventes de violência sexual. Inclusive, lá em 2020, com toda a história do Me Too, uma imagem da Medusa foi exposta na frente do Tribunal Criminal de Nova York. Gente, essa história é incrível. Eu espero que vocês tenham sido tocados também e tenham a sua própria interpretação a respeito da história da Medusa. Eu acredito que sim, ela é um símbolo de muito sofrimento que acabou sendo julgada por atos que os homens cometem e que não são julgados, né? Isso, obviamente, olhando pelo lado de que ela consentiu o relacionamento. Ela é também um símbolo sobre a violência sexual e sobre superar isso, né? E é muito lindo ver que hoje em dia a gente ainda utiliza esses símbolos antigos como parte da nossa vivência. É o caso do Me Too ali, que utiliza a Medusa como uma forma de protesto. O que vocês acharam? Gostaram do Explicando Mitologia de hoje? Bom, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre, se você quiser ajudar esse canal a crescer ainda mais, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Eu espero seu comentário com a sugestão do próximo Explicando Mitologia. Já deixa aqui nos comentários, beleza? No mais, é isso. Muito obrigada e a gente se vê, com toda certeza, no próximo. Tchau!